Neste mundo, todos os hostes poderosos morrem antes dos 18 anos, pois eles se acasalam com sentinelas neste dia de maturidade. Quanto mais forte o poder mental, mais formidável é o sentinela atribuído. No entanto, esses sentinelas fortes são todos arrogantes. Como eles poderiam se resignar a serem controlados por uma mulher? Portanto, antes de serem vinculados, eles matam seus hostes e depois trazem centenas de hostes para aliviar seus sentimentos. Mas esta sucata abandonada pela família, na verdade despertou um poder mental sem precedentes de classe SSS e foi atribuída com sucesso a um sentinela invencível de primeira linha. Quando os grandes nomes souberam disso, todos ficaram sombrios, querendo matar esse mestre nominal. No entanto, enquanto a garota tremia de medo, o sentinela número 1 chegou primeiro para ajudá-la. Não só ele cuidou da garota pessoalmente como chefe da academia militar, ele até corou e se ofereceu para trocar suas roupas íntimas. Acabou de acontecer que Yao Yao chegou ao centro de testes e ouviu que ela poderia conseguir uma residência hoje, mas a oficial de testes Li Xiaoxiao mostrou um traço de desdém. Um benefício como uma residência é um privilégio para hostes com poder mental de nível S. Ela não achava que essa garota do favelado tivesse nada de especial. No entanto, os resultados seguintes a chocaram. O valor do teste continuou a subir vertiginosamente e só parou depois que um número completo foi lido. Resultado do teste de poder mental, SSS, Sentinela atribuído, Shang Guang, Qin Moxiao, Shen Li, Bai Weiqing. Atribuição de residência, atribuído a uma vila em Yaolindong. Em seguida, uma luz dourada disparou. Uma ave com o corpo coberto de penas douradas irrompeu do vazio, grasnando e pousando na cabine de teste de Yao Yao, seus olhos fixos em Li Xiaoxiao com uma pressão opressora. Li Xiaoxiao imediatamente se assustou. O esquilo que estava em seu ombro agora havia fugido para dentro de suas roupas, com medo de sair. Li Xiaoxiao olhou para Yao Yao, que estava na cabine de teste, com extremo espanto. Quem era essa garota para ser capaz de estar com seu deus? O chefe da academia militar, Shang Guang, era o sentinela mais forte, com um animal espiritual acompanhando-o desde o nascimento. Mas esse deus, que todas as hostes sonhavam em ter, foi vinculado por alguém do favelado. Ela ficou furiosa, com os olhos vermelhos. Como essa órfã teve tanta sorte? Mas no momento seguinte, um olhar ameaçador, que fez a pele formigar, disparou. A ave de penas douradas a encarou diretamente, sem emitir nenhuma aura opressora. Mas fez Li Xiaoxiao perceber claramente uma mensagem. Se ela olhasse para seu mestre daquele jeito novamente, ela seria devorada até a garganta. Li Xiaoxiao estremeceu, então apertou o botão do alto-falante. Esta senhorita. Você pode sair. No entanto, assim que Yao Yao saiu da cabine, uma grande ave se transformou em um punho e pousou em seu ombro. E gentilmente esfregou o rosto dela com a cabeça. Yao Yao entendeu que este era seu animal espiritual, tão fofo e enérgico. Que tal te chamar de Kiu-Kiu? O passarinho dourado saltitou alegremente, contanto que fosse dado por seu mestre. Ela o amava, não importava o que. Até Yao Yao levar o passarinho para a vila que ficou desabitada por 1000 anos. Li Xiaoxiao tinha os olhos vermelhos de ódio, incapaz de se conter mais. Ela bufou para as costas de Yao Yao enquanto ela se afastava. Não se alegre. Você acha que, depois de ser designada para os 4 soldados mais fortes, realmente poderá se vincular a eles? Deixe-me dizer. Antes que você se vincule a eles, eles vão se unir para matá-la. Yao Yao sabia dessa regra. Guias e soldados não estão em batalha de ligação, é antes da ligação. Um soldado pode se libertar da distribuição intermediária matando o guia. Mas ela esperava isso imensamente, querendo ter uma batalha de vida ou morte com aqueles 4 soldados mais fortes. Em sua vida anterior, ela lutou ferozmente na sala de tinta com sua habilidade espacial. Nesta vida, a habilidade espacial ainda está com ela. Combate é algo que ela ama em seus ossos. Ao mesmo tempo, na tela intermediária do centro de comando, as informações dos 4 soldados de maior escalão mudaram todas hoje. Todos os seus marcadores brilhavam com um símbolo de ligação. E do outro lado, na tela de classificação de guias, o primeiro lugar foi substituído, Liu Yao Yao. Comandante Especial SSS. A multidão imediatamente ferveu. Quem é essa pessoa? Não é a filha da família Liu, os magnatas? Impossível, a família Liu tem apenas 5 filhas. 4 filhas já se tornaram comandantes, e a filha restante caiu da escada no dia anterior a atingir a maioridade e se machucou gravemente. Já se passaram alguns dias desde o funeral. Neste momento, alguém gritou de repente, eu descobri.
Ela é uma plebeia de um bairro pobre na cidade externa. Alguém da história zombou, mesmo com poder mental SSS, para que serve? Ela certamente não estudou nada militar. Como ela vai liderar nossos 4 soldados mais fortes para lutar? Alguém ao lado imediatamente concordou. Eles disseram externamente mais de uma vez que não queriam se vincular a nenhum guia. Eles também não aguentam a sensação de serem suprimidos por guias. Eles definitivamente se unirão para matá-la. Neste momento, no escritório do último andar da escola militar de ponta, Shangu Gueng sentou-se em uma cadeira de couro macio, olhando friamente para a tarefa em sua torre de identificação. Chegue ao posto avançado 010 antes das 20 horas de hoje. Reúna-se com o guia designado pelo centro intermediário e vá para a cidade central para se vincular. Lute e complete a ligação com o guia. A torre de identificação em sua mão foi esmagada em pó. A expressão de Shangu Gueng era indecifrável. Na sala de conferências da maior organização de inteligência, Kim Moxiao levantou um cigarro vermelho brilhante e disse: se você ousar me incomodar, não me importarei em matá-lo. Do outro lado, no campo negro de Shenli, ele esmagou a taça de vinho tinto em sua mão. No palco, cercado por 30.000 espectadores, 2 sentinelas atacavam um ao outro desesperadamente, apenas para ganhar a recompensa que ele estabeleceu. Shenli olhou para o reino subterrâneo que lhe pertencia. Ele soltou um grito feroz. Eu rastejei do bairro pobre da cidade externa para o centro da cidade. Não é para me vincular a um guia. Ao mesmo tempo, na residência da família Bai, uma das 3 grandes famílias, Bai Weiqing tinha uma expressão gentil. Bai Xuan'er, classificado em segundo lugar entre os guias, serviu o vinho. Ao mesmo tempo, na residência da família Bai, uma das 3 grandes famílias, Bai Weiqing tinha uma expressão gentil. Bai Xuan'er, classificado em segundo lugar entre os guias, serviu o vinho. Meu irmão, você quer se ligar a esta host? Seus olhos estavam baixos, escondendo seus pensamentos. Isso não é da sua conta. Bai Weiqing se levantou e saiu. Xe já tinha tomado uma decisão em seu coração. Ele esteve nessas linhas por todos esses anos. Nunca pensei em me ligar a nenhum host. No entanto, ninguém esperava que, neste momento, na Vila 01, já havia um sentinel de classe SSS dentro, esperando a chegada do mestre. Yao Yao mal abriu a porta. Ouviu uma voz fria e magnética. Você voltou. Viu um homem alto e bonito parado na sala. Sob a proeminência da garganta, era uma voz suave. Isso fez Yao Yao babar. Você é meu sentinel. Shangu Gueng assentiu. O canto sensual e gelado de seus lábios estava afetuoso. Venha jantar. Depois do jantar, vamos nos ligar. A gentileza do belo homem de gelo fez Yao Yao quase parar de respirar. Ouvi dizer que os sentinelos mais fortes que são designados forçadamente para hosts. A primeira coisa que fazem ao conhecer o host é matá-lo. No entanto, Shangu Gueng assentiu repetidamente. Quando vi a tarefa no meu cartão de identidade, a primeira coisa que pensei foi o que comprar de lanche. Yao Yao ficou envergonhada. Realmente envergonhada. A batalha que ela esperava não veio. Em vez disso, veio um marido doméstico tão delicado. Então ela viu os olhos escuros de Shangu Gueng se moverem ligeiramente. No entanto, os outros 3 sentinelos, nem sempre. Ao ouvir isso, os olhos de Yao Yao se iluminaram. Sério? Sério? Isso fez Shangu Gueng ficar em silêncio, olhando para a garota de aparência inteligente. Um pouco surpreso. Sua host parecia não ter medo, mas estava cheia de expectativa e desejo. 2 horas depois, o saguão intermediário estava lotado de pessoas, algumas até bocejando. No entanto, a aparição de Yao Yao e Shangu Gueng foi como uma bomba colocada em um monte de pessoas, explodindo instantaneamente as emoções de todos. Esse é o meu Deus, Shangu Gueng. Ele veio se ligar? Por que ele veio se ligar? Neste momento, os 2 vieram lado a lado. Embora Yao Yao estivesse vestindo um simples moletom preto, ela não era menos impressionante do que seu lado. Shangu Gueng, vestindo um uniforme preto frio e deslumbrante. Os 2 juntos pareciam um par. Yao Yao foi até um membro da equipe. Com licença, como faço para me ligar? No entanto, Wang Xuanxuxu à sua frente se recusou a desviar o olhar do rosto de Shangu Gueng. Ela respondeu com dificuldade. Basta apresentar as identidades do host e do sentinel para completar a ligação. Dizendo isso, na frente de Shangu Gueng, ela engoliu em seco. Se você for sequestrado, pisque 2 vezes. A próxima coisa que Shangu Gueng tinha era um olhar sombrio e frio.
Um ar frio inexplicável subiu da sola dos pés de Wang Xuanxuxu direto para o seu cérebro. Seu rosto ficou instantaneamente pálido. Desculpe, eu acabei de me levantar de manhã. Então ele pegou o cartão de identificação de forma familiar e operou. Liu Yaoyao, Shang Guang completou a ligação. Assim que a voz mecânica soou, as informações de Shang Guang no ranking de sentinelas foram vinculadas, e o mundo inteiro ferveu. No topo da camada semi-corrompida e semi-funcional, Qin Moxiao curvou os lábios perigosamente com uma expressão sombria no rosto. Host, uma voz agradável, acompanhado por uma condenação das palavras Shang Guang. Quem não sabe que ele é um condenado? Se você quiser se libertar ao matar seu host, o sentinel que está ligado ao host deve ser morto junto, e o sentinel ligado deve proteger o host a todo custo. Caso contrário, se o host morrer, o sentinel que completou a ligação também morrerá. Na cidade subterrânea, Shen Li desejava poder esmagar o cartão de identificação em sua mão. Shang Guang, a partir de hoje, você será meu maior inimigo, Shen Li. E na vila da família Bai Wei Qin engasgou e cuspiu todo o chá que estava em sua boca. Que diabos! Como Shang Guang poderia ser tão parecido? E em outra vila, antes que Yao Yao pudesse responder, ela ouviu a voz desdenhosa e inquestionável de Shang Guang. Tire a roupa, temos uma missão amanhã de manhã, então você precisa lavar com antecedência. Compre roupas novas quando voltar. Ah, sim, primeiro tire o sutiã e as calcinhas para mim. Estas duas peças íntimas precisam ser lavadas e secas primeiro. Dito isso, Shang Guang já havia pegado seu cinza e vestido um avental parecido com babados, seguido por Yao Yao. Assim, uma rainha das forças especiais experiente em batalha. Ficou um pouco envergonhada com as palavras de Shang Guang. Bem, eu posso fazer isso sozinha. No entanto, antes que ela pudesse terminar de falar, ela foi interrompida. Tire, para mim. Os traços faciais firmes de Shang Guang transmitiam uma seriedade inquestionável, como se as palavras de Yao Yao não fossem um simples pedido, mas sim uma privação de seu direito de cuidar dela. Yao Yao não ousou mais discutir. Socorro! Preferiria querer matá-lo. Sentinelas obcecados em lavar e cozinhar para ele, ela realmente não sabia como lidar. Yao Yao fugiu para o quarto como se estivesse fugindo. No entanto, a voz de Shang Guang ainda ecoava na porta. Depois de tirar, lembre-se de usar o cobertor para cobrir seu corpo e não pegar um resfriado. Dito isso, ele ficou esperando calmamente na porta, sem achar que suas ações estavam incorretas. Ele esperou por anos para que o host o alocasse para um encontro. Ele tem muito claro que o objeto atribuído a ele é ela. Pensando nisso, Shang Guang sorriu sem jeito. Nesse momento, a porta se abriu um pouco. Um braço estendeu a roupa. Enquanto Shang Guang pegava a roupa, ele viu acidentalmente uma cena atrás da porta. Suas orelhas ficaram vermelhas instantaneamente. Seu coração, firme como uma rocha, ficou confuso instantaneamente. Ele pegou a roupa e se virou para sair. Reprimindo desesperadamente suas emoções, ele lavou a roupa íntima de Yao Yao com uma expressão fria. No quarto, Yao Yao balançava o cobertor. O rosto ficou vermelho, o coração disparado. Essa sensação era completamente diferente da excitação e do estímulo da batalha. Era a primeira vez que ela experimentava. Do outro lado, Shang Guang pensava na tarefa de amanhã. Geralmente, para lidar com monstros de nível SS, um sentinela precisava proteger intimamente o hospedeiro. Mas agora, os outros 3 sentinelas estavam atrasados para completar o vínculo. A batalha de amanhã certamente não seria fácil. A Yao veio de uma origem humilde. Ela foi criada catando lixo. Ela provavelmente não entendia muito sobre comando militar. Ele anteriormente liderou todos os 4 vice-comandantes e 52 sentinelas da escola. Lutou contra um monstro de nível S por meio mês, mas seus vice-comandantes e sentinelas também estavam exaustos. Mas amanhã, eles teriam que suportar uma batalha contra um monstro de nível SS. Pensando nisso, o brilho em seus olhos tremulou. Não importa o que, amanhã ele definitivamente protegeria Yao. Do outro lado, no prédio de escritórios da organização secreta, ele enfrentaria monstros de nível SS no próximo desafio no sussurro fantasma do espírito secreto. Espero que desta vez me cause alguma pressão. Os lábios de Qin Moxiao se curvaram. Em sua fala, havia apenas a excitação de um louco pela batalha, sem saber de nada. Ele encontraria o hospedeiro atribuído a ele amanhã. Dentro do sussurro fantasma do espírito do 4 dias, Shang Guang protegia Yao Yao, observando o entorno com vigilância. No momento seguinte,
Um estrondo violento soou. Pela primeira vez, Yao Yao viu como eram os monstros deste mundo. Ela viu que todo seu corpo era vermelho sangue, como se não tivesse pele. Sua boca parecia um buraco que alguém queimou com um ferro em brasa, fazendo o couro cabeludo arrepiar. A expressão de Shangu Guang ficou um pouco feia. Era um monstro de nível S embora ele fosse um sentinela de nível SS. Monstros não eram fáceis de derrotar. E hoje era o seu período de desordem mental, que o tornava facilmente contaminado por monstros. Mas ele ainda precisava proteger a Yao, que não tinha experiência em combate nem em comando. No segundo seguinte, Shangu Guang sentiu uma rajada de vento passar por sua viseira. A cena absurda de Yao Yao lutando contra um monstro de nível S apareceu diante dele. Isso o deixou completamente atordoado. Pela primeira vez, seu rosto gelado mostrou uma expressão de choque, porque a velocidade de ataque de Yao Yao era muito rápida para ser imaginada. Tal força e velocidade apareceriam em um hospedeiro comum, e até a expressão em seu rosto. Era algo que as pessoas comuns não conseguiam entender. Ele nunca tinha visto isso em nenhum hospedeiro ou sentinela antes. Excitação. Bang bang bang. Yao Yao socou violentamente o monstro de nível SS com seus punhos. O monstro de nível SS agitou loucamente seus membros. Uma emanação negra que contaminava o espírito se espalhou pelo seu corpo. Yao Yao se esquivou rapidamente e olhou para Shangu Guang. Como matar essa coisa? Shangu Guang só então voltou a si, e uma espada cintilante de luz azul já havia aparecido em sua mão. Eu vou te proteger. Com Yao Yao tendo tal capacidade de autoproteção, ele também poderia lutar com o coração tranquilo. Só espero que o período de frenesi chegue mais tarde, para que ele não seja contaminado demais. Yao Yao observou a arma nas mãos de Shangu Guang. Parece que a energia mental do sentinela é liberada através de um item, o que fez a mente de Yao Yao girar, pois ela ainda tinha muitas pistolas em seu espaço. Não seria possível disparar a energia mental na forma de balas? Yao Yao não podia esperar para tirar uma arma e experimentá-la, mas a pistola ainda não havia sido sacada. Um novo monstro saltou da floresta. Comam-o, apenas comam-o. Ele pode ser promovido a um monstro de nível SS. Ele balançou os braços rapidamente, agarrando Yao Yao e correndo para dentro do reino secreto. Shangu Guang, que estava lutando, de repente ficou confuso. Ele foi descuidado. Mesmo que Yao Yao tivesse a capacidade de se proteger, como ela poderia resistir à velocidade de um monstro de nível SS? Ele acelerou a injeção de energia mental comum, mas devido ao período de criação selvagem, este monstro foi completamente contaminado e enlouqueceu. Se sua loucura não for resolvida em 12 horas, ele viverá para sempre neste estado. No entanto, o que ele não sabia era que Yao Yao deliberadamente deixou o monstro pegá-la. Afinal, havia muitas coisas em seu espaço. Se não encontrar um lugar deserto, como poderá experimentar tudo uma a uma? Ouviu-se um bang. Uma bala redonda de luz azul disparou da pistola de Yao Yao, diretamente no corpo do monstro de nível SS. O monstro de nível SS ofegou e imediatamente soltou a mão que segurava Yao Yao. Se for assim, a próxima bala, Yao Yao pegou uma metralhadora. Que tal isso? 10 balas consecutivas foram todas. Atingiram o corpo do monstro de nível SS. O monstro de nível SS soltou um grito estrondoso, e o barulho atraiu instantaneamente uma equipe não muito longe daqui, liderada por Qin Moxiao. Uma equipe de 4 homens. Este som soa como pelo menos um monstro de nível SS. Um deles estava extremamente alerta, parecia um massacre unilateral. No momento seguinte, Qin Moxiao, o líder, moveu-se. Em pouco tempo, ele chegou perto de Yao Yao, espiando a pessoa obscurecida pelo monstro de nível SS. Qin Moxiao queria saber quem era esse sentinela que tratava o monstro de nível SS como um brinquedo. Seria o lendário chefe do mercado negro, Shen Li? Qin Moxiao especulou. Afinal, exceto por ele, apenas 2 caras tinham essa habilidade. Bai Weiqin fingiu ser gentil e refinado o dia todo. Na verdade, ele era uma raposa com um coração de cobra e escorpião, e era impossível vir a este tipo de lugar. Quanto a Shangu Guang, um escárnio apareceu em seu rosto. Shangu Guang, que já havia se tornado como um cachorro, como ele poderia vir sozinho para a Floresta dos Lamentos? Eu tenho medo que agora ele esteja de joelhos como um cachorro, implorando aquela mulher, certo? Enquanto especulava, Yao Yao, cujo corpo estava obscurecido pelo monstro, finalmente apareceu. Ela tinha um sorriso confiante e arrogante no rosto, e segurava uma arma fria nunca antes vista na galáxia em sua mão. Qin Moxiao ficou atordoado.
Seu rosto exibia um sorriso arrogante e confiante, segurando uma arma fria nunca antes vista na galáxia. Assim era Kim Moxiao. O tempo parou, atônito. Era assim que ele olhava para ela, mexendo com ela de forma que a fazia sentir cócegas. Se alguém como ele pudesse se tornar meu parceiro, eu não me importaria. Apenas que ele não sorri puramente. Ele parece pensar que a habilidade de nível SS é muito simples. Seus grandes olhos se arregalaram em aborrecimento, 10.000 vezes mais profundos que os dele. Cada raio de energia se solidificou em uma flecha afiada, perfurando diretamente a mente de Yao Yao. No início, Yao Yao, que foi atingida pela primeira vez, não percebeu nada. Mas quando ele levantou a mão e descobriu que suas mãos haviam se tornado anormalmente pesadas, ele percebeu que algo estava errado. Não é bom. Ele subestimou as habilidades neste mundo. Yao Yao rapidamente fez um julgamento. Agora, ele só pode contar com provocá-lo. Para ser atingido por ele e jogado para fora de seu alcance de ataque, caso contrário, ele seria levado à inconsciência por seus contínuos ataques mentais. Ele levantou a mão para enviar outro tiro. No entanto, sua cintura foi facilmente segurada por alguém, que o tirou sem esforço da profundidade do poder de nível SS. Uma boa ideia. Kim Moxiao riu, mas infelizmente você sabe muito pouco sobre o poder de nível SS. Kim Moxiao não soltou a cintura de Yao Yao. Em vez disso, ele instintivamente sentiu uma força que o atraía. Ele estendeu a outra mão e acariciou ambiguamente seu rosto pálido. Diga-me, você está vinculado a um sentinel? Yao Yao, que não tem um sentinel para protegê-la. Isso fez Kim Moxiao subconscientemente pensar que ele estava sozinho. Kim Moxiao aproximou seu nariz do de Yao Yao. Sua respiração se misturou, desfrutando intimamente do contato com Yao Yao. Você me agrada muito. No segundo seguinte, ele abriu a boca e mordeu com força o pescoço de Yao Yao, que estava mentalmente atordoado, mas Yao Yao não conseguia resistir. Ele só conseguiu soltar um gemido impotente. Ha 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 ha! Kim Moxiao não deixou seu pescoço. Em vez disso, ele lambeu delicadamente, rindo ainda mais alto. Neste momento, um grito alto soou. Era o animal espiritual de Yao Yao. Uma ave com penas douradas, Kiu, rapidamente aumentou de tamanho, seus olhos dourados fixos em Kim Moxiao, que abraçava Yao Yao, tomando uma postura pronta para atacar. Kim Moxiao riu ainda mais. Seu animal espiritual. Eles se combinam bem comigo. No entanto, Kim Moxiao olhou para o lugar distante onde seu SS original estaria. Para não machucar minha querida, como eu poderia colocá-lo em perigo? Ele acabará de colocar o Yao Yao completamente inconsciente sob uma árvore. Kiu já havia bloqueado o caminho entre ele e Yao Yao. Kim Moxiao estava um pouco impotente, parecia que ele teria que resolver rapidamente este SS. Para que eu possa vê-lo novamente. Com o aparecimento de Kiu, Kim Moxiao não estava mais preocupado. O animal espiritual representa o estado do mestre. O fato de Kiu não ter sido contaminado é suficiente para mostrar que Yao Yao está apenas temporariamente inconsciente. No momento seguinte, Kim Moxiao se virou e participou da batalha. Não muito longe dali, na floresta secreta, a fera de neve de pelagem branca pura, Nishi, estava agora cercada por uma névoa negra. Ele estava seguindo o cheiro de Shangugueng em direção à direção que sentiu. Seus olhos, cheios de majestade real, mostravam emoções selvagens. Este era o animal espiritual de Shangugueng, que apareceu desde o seu nascimento. Bolinha soltou um latido alegre, pois o mestre do segundo receptor era para o vínculo mental. Eles sentiram uma afinidade inata um pelo outro, e os soltou uma gargalhada, sentindo. Tropeçando e caindo, Shangugueng, sem saber o que estava à sua frente, apenas sentiu a existência de uma força que lhe dava uma forte sensação de anseio, e instintivamente conteve toda a sua força. Instintivamente, ele não queria que a energia espiritual ao seu redor assustasse Yao Yao. Ele lentamente se agachou, abraçou Yao Yao e tentou aliviar a loucura em torno de si. Yao, ele chamou em voz baixa. A energia mental caótica foi gradualmente acalmada, e ela adormeceu profundamente. Quando Shangugueng acordou novamente, ele descobriu que estava deitado nos braços de Yao Yao. Ele não sabia quando passou em segurança nos braços de Yao Yao, ele sobreviveu ao seu período de loucura contaminada. Ele também sobreviveu ao seu período de loucura a cada 3 meses, o que deixou Shangugueng extremamente feliz, capaz de acalmar a mente do sentinela. Ele deve acalmar gradualmente com a força mental em estado de vigília. Ele nunca tinha ouvido falar que apenas adormecer nos braços de Yao Yao poderia eliminar toda a inquietação mental do sentinela.
Foi então que ele viu o rosto pálido de Yao Yao, e Shangu Guang entrou em pânico imediatamente. Ah Yao, a palma da mão com os nós dos dedos claramente definidos acariciou suavemente o rosto pálido e delicado de Yao Yao. Apenas a preocupação com Yao Yao estava presente em seus olhos frios e distantes. Sua voz clara e magnética soou em seus ouvidos. Yao Yao franziu a testa levemente, sentindo-se um pouco desconfortável. No entanto, essa leve contração de testa parecia cravar-se no coração de Shangu Guang. Foi então que ele se lembrou de que poderia usar sua mente agora estável para investigar a situação de Yao Yao. Somente depois de verificar, Shangu Guang ficou completamente aliviado. Felizmente, foi apenas uma perda de consciência temporária, ele disse com o coração partido, acariciando o cabelo de Yao Yao na testa. No entanto, no momento seguinte, seus olhos negros penetrantes viram a marca de dente extremamente óbvia em seu pescoço, e sua respiração parou abruptamente. Uma emoção extrema de preocupação incontrolável. As veias em seu braço pulsavam visivelmente, e a força ao seu redor era ainda mais aterrorizante do que o período de loucura caótica a cada 3 meses. Finalmente, ele baixou a cabeça, engoliu com dificuldade as emoções que fervilhavam em seu peito e, recuperando a calma, pegou Yao Yao suavemente. Quase com medo de quebrá-la, ele a carregou com extremo cuidado. Ele queria levar a Yao para casa para tratamento. Quanto à marca no pescoço de Yao, seu rosto assumiu um gelo que nunca havia sido visto antes. Se ele descobrisse qual cachorro mordeu Yao, ele não se importaria em despedaçá-lo. As figuras de Shangu Guang e Yao Yao desapareceram rapidamente na densa floresta. Enquanto isso, o Mecha SS também foi abatido com sucesso. O líder é o líder. Ele nos liderou para bater um Mecha SS tão rapidamente. Um dos membros riu alto. Os irmãos restantes poderiam aumentar seus níveis mentais novamente. Kim Moxiao sorriu ao ouvir isso. O Mecha laranja em sua mão brilhava com uma luz deslumbrante. Não, este Mecha não foi abatido por nós. Antes mesmo de lutarmos contra ele, alguém já o havia levado ao seu limite. O membro parecia surpreso. Será que realmente apareceu outra organização poderosa? Kim Moxiao lambeu os dentes, com um sorriso maligno. Não é uma organização, nem mesmo um sentinela, mas sim um hospedeiro. Os três ficaram chocados. Como um hospedeiro poderia fazer isso? Kim Moxiao parecia relaxado e despreocupado. Parece que preciso matar aquele torre o mais rápido possível, meu hospedeiro que foi designado para minha força pelo terminal. Caso contrário, como poderei me vincular ao meu amado? Para que ele pertença apenas a mim pelo resto da vida. Pensando nisso, ele correu rapidamente em direção à árvore onde Yao Yao estava instalada, mas o que o esperava era apenas um vazio. Do outro lado, em frente à vila do desfiladeiro dos demônios, Shangu Guang acabou de chegar e viu um convidado indesejado parado na porta. Bai Weiqing esperava com uma expressão relaxada. Ele não veio para se vincular a Yao Yao, apenas para dar uma olhada. A verdadeira razão pela qual Shangu Guang se vinculou a Yao Yao. Quanto a Yao Yao, ele nem mesmo a via em seus olhos. O que você veio fazer? O tom de Shangu Guang era claramente o primeiro. Ele sabia que não poderia ver apenas um sentinela vinculado a um hospedeiro, mas desde que viu a marca da presa, uma camaradagem incontrolável surgiu em seu coração em algum momento. Neste momento, Bai Weiqing sondou a situação com um sorriso. Vendo que você não apareceu na academia o dia todo, decidi esperar por você aqui. Percebendo que o outro lado não se importava com Yao Yao, os dedos de Shangu Guang relaxaram. Sim, o que você está segurando é aquele hospedeiro, certo? Bai Weiqing respondeu profundamente. Uma pequena tarefa o deixou inconsciente por tanto tempo. No entanto, parece que você passou com segurança pelo 7º frenesi. Shangu Guang, com o poder mental mais forte desde o nascimento, o 7º frenesi a cada 3 meses foi um desastre para ele. Um desastre de aniquilação. Felizmente, Bai Weiqing tinha a habilidade de uma poção de cura sagrada. Ele sempre confiou em sua poção para passar pelo frenesi mental 7 a cada 3 meses. Ele passou 3 dias de tortura, mas desta vez parece que ele passou pelo 7º frenesi com facilidade. Bai Weiqing riu maliciosamente. Você se vinculou a ele. É para usá-lo para te ajudar a passar pelo 7º frenesi, não é? Shangu Guang hesitou ao ouvir isso. Ele nunca pensou em usar o hospedeiro que o terminal lhe designou desde o início. Em sua cognição, um hospedeiro é alguém que ele precisa cuidar e proteger. Mas agora ele mudou. Ele não apenas tem o desejo de cuidar e proteger a Yao, mas também uma intensa camaradagem de combate que emana de seu corpo. Shangu Guang mentiu sem hesitação e não queria que Bai Weiqing ficasse mais tempo.
De fato, um brilho de triunfo passou pelos olhos de Bai Weiqing, seus lábios se curvaram em um sorriso travesso. Tenho uma maneira de quebrar o vínculo mental entre vocês dois em um curto período. Desde que ele seja morto neste período, poderemos nos libertar completamente. E este novo agente é melhor do que antes. Pode acalmar ainda mais sua mente. Dizendo isso, Bai Weiqing tirou um agente verde claro. Agora é uma boa chance. Ao ouvir isso, a expressão nos olhos de Xianggu Guang mudou abruptamente. Ele havia interagido com Bai Weiqing muitas vezes, e alguma fraternidade havia surgido entre eles. Se fosse outra pessoa, ele certamente a mataria agora. Quem diria que Bai Weiqing interpretaria o silêncio de Xianggu Guang como consentimento? A seringa em sua mão perfurou diretamente o pescoço de Yao Yao. Com um grito, Xianggu Guang socou o pulso de Bai Weiqing. Bai Weiqing apertou o pulso com força, jogando o agente em sua mão no chão, com descrença nos olhos. 227 Xianggu Guang, você quebrou propositalmente meu agente apenas para protegê-lo. 228 Proteger um inútil que só te curou uma vez e desmaiou. A expressão de Xianggu Guang estava fria como o gelo. Eu não estou apenas protegendo a Yao. 229 É também porque não quero me separar dele espiritualmente, nem por um momento. Ouvindo isso, Bai Weiqing quase riu de raiva. 230 Você vai se tornar inimigo de 3 sentinelas entre os 4 primeiros por causa de um inútil? Mas Xianggu Guang não queria dizer mais nada. 231 Porque ele sentiu instintivamente que se eles também passassem algum tempo com a Yao, eles definitivamente se sentiriam como ele. 232 Inadvertidamente, eles se apaixonariam por ele. Ele não queria compartilhá-lo com mais ninguém, muito menos. 233 Neste momento, Xianggu Guang estava pensando intensamente na marca de dente diamante no pescoço de Yao Yao, e em outros atos mais íntimos. Quem diria que Bai Weiqing ficaria furioso com sua indiferença? 234 Já que essa é a sua escolha, então não me culpe se eu e os outros 2 sentinelas nos unirmos para matar você e ele. 235 Dito isso, ele saiu sem olhar para trás, com raiva em suas costas, olhando ferozmente para o último médico que chegou a tempo de tratar o corpo de Yao Yao. 236 É que seu rosto estava um pouco embaraçado. Oficial Xianggu Guang, sua alma gêmea não está com nenhuma doença grave. 237 É apenas que o gasto excessivo de força mental para te curar fez com que você caísse em um longo coma. Contanto que você aquele. 238 Liu Yuan olhou embaraçadamente para Yao Yao na cama. Como ele poderia ter a audácia de dizer o resto para o oficial Xianggu Guang? 239 Vendo a expressão difícil de Liu Yuan, Xianggu Guang apertou os olhos. É que o medicamento é difícil de encontrar. Não, não, não. 240 Não, disse Liu Yuan com dificuldade. É muito simples para uma alma gêmea recuperar sua força mental. 241 Só precisa de alguns contatos íntimos com o sentinela vinculado, quanto mais, melhor. 242 Ouvindo isso, a garganta de Xianggu Guang rolou. Eu entendi, o pagamento será transferido para seu cartão de identificação mais tarde. 243 Você pode ir. Depois que o médico saiu, a atmosfera ambígua aqueceu o quarto. Xianggu Guang acariciou suavemente os cabelos curtos em sua orelha com os dedos. 244 Vendo a marca de mordida, que ele não sabia de quem era, coberta por um curativo, seus olhos escureceram ainda mais. 245 Seus olhos involuntariamente fantasiaram sobre seus lábios extremamente bonitos. Yao, melhore logo. Xianggu Guang disse em voz baixa com dor. 246 Ele só desejava que Yao pudesse melhorar rapidamente, e não queria aproveitar o coma de Yao com o pretexto de ajudá-lo a recuperar rapidamente sua força mental. 247 Para fazer coisas secretamente que satisfizessem seus desejos mais profundos. Do outro lado, Bai Weiqing, que voltou para casa, estava com uma expressão feia. Sua raiva não diminuía nem um pouco. 248 No entanto, ao entrar na vila, ele viu a cena que menos queria ver. Bai Xuan estava sentada à mesa de jantar repleta de iguarias requintadas esperando por ele. 249 Irmãinho, você voltou. O rosto de Bai Weiqing instantaneamente ficou feio. Você não está aqui, fique no seu quarto. 250 O que você está fazendo aqui? Ele não tinha a menor afeição por Bai Xuan, apesar de seu rosto. Xianggu Guang, você quebrou propositalmente meu agente apenas para protegê-lo. Proteger um inútil que só te curou uma vez e desmaiou? A expressão de Xianggu Guang estava fria como o gelo. Eu não estou apenas protegendo a Yao. É também porque não quero me separar dele espiritualmente, nem por um momento. Ouvindo isso, Bai Weiqing quase riu de raiva.
Você vai se tornar inimigo de 3 sentinelas entre os 4 primeiros por causa dele? Mas Shang não queria dizer mais nada. Porque ele sentiu instintivamente que se eles também passassem algum tempo com Aiao, eles definitivamente se sentiriam como ele. Inadvertidamente, eles se apaixonariam por ele. Ele não queria compartilhá-lo com mais ninguém. Alma gêmea, muito menos. Neste momento, Shang ainda estava pensando intensamente na marca de dente diamante no pescoço de Yao Yao, e em outros atos mais íntimos. Quem diria que Bai Weiqing ficaria furioso com sua indiferença? Já que essa é a sua escolha, então não me culpe se eu e os outros 2 sentinelas nos unirmos para matar você e ele. Dito isso, ele saiu sem olhar para trás, com raiva em suas costas. É que seu rosto estava um pouco embaraçado. Oficial Shang, sua alma gêmea não está com nenhuma doença grave. É apenas que o gasto excessivo de força mental para te curar fez com que você caísse em um longo coma, contanto que você aquele. Liu Yuan olhou embaraçadamente para Yao Yao na cama. Como ele poderia ter a audácia de dizer o resto para o oficial Shang? Vendo a expressão difícil de Liu Yuan, Shang ainda apertou os olhos. É que o medicamento é difícil de encontrar? Não, não, não. Não, disse Liu Yuan com dificuldade. É muito simples para uma alma gêmea recuperar sua força mental. Só precisa de alguns contatos íntimos com o sentinela vinculado, quanto mais, melhor. Ouvindo isso, Shang rolou a garganta. Eu entendi. O pagamento será transferido para seu cartão de identificação mais tarde. Você pode ir? Depois que o médico saiu, a chama ambígua aqueceu o quarto. Shang acariciou suavemente os cabelos curtos em sua orelha com os dedos. Vendo a marca de mordida, que ele não sabia de quem era, coberta por um curativo, seus olhos escureceram ainda mais. Seus olhos involuntariamente fantasiaram sobre seus lábios extremamente bonitos. Aiao, melhore logo. Shang disse em voz baixa com dor. Ele só desejava que Aiao pudesse melhorar rapidamente, e não queria aproveitar o coma de Aiao com o pretexto de ajudá-lo a recuperar rapidamente sua força mental, para fazer coisas secretamente que satisfizessem seus desejos mais profundos. Do outro lado, Bai Weiqing, que voltou para casa, estava com uma expressão feia. Sua raiva não diminuía nem um pouco. No entanto, ao entrar na vila, ele viu a cena que menos queria ver. Bai Xuan estava sentada à mesa de jantar repleta de iguarias esperando por ele. Maninho, você voltou. O rosto de Bai Weiqing instantaneamente ficou feio. Você não está aqui, fique no seu quarto dentro da vila. O que você está fazendo aqui? Ele não tinha a menor afeição por Bai Xuan, apesar de seu rosto ser como jade polido. Bai Xuan é sua irmã, a suposta filha da família Bai, mas na verdade, ela foi adotada pelos pais quando tinha 5 anos, uma filha 2 anos mais nova que ela, porque a família precisava de um guia. Como fachada para lidar com as opiniões do mundo exterior, mas esta irmã dela, não se sabe quando mudou, não é mais gentil e elegante como quando era criança. Em vez disso, ela é apenas paranoica. Ela acidentalmente viu seu verdadeiro rosto, no dia em que ela completou 18 anos e foi designada pelos Terminas para ser uma soldada. Ela descobriu que ela envenenou os pais, quase os prejudicando. Ela a questionou. Ela apenas riu freneticamente e confessou seu amor perturbador para ela. Irmão, matei nossos pais por você. Eles eram um obstáculo para ficarmos juntos. Só matando-os poderei ficar com você. Contanto que possamos ficar juntos, estou disposta a pagar qualquer preço, a partir daquele dia. Ela perdeu completamente o afeto de irmãos por ela, inventando desculpas para que os pais fossem para uma casa de férias para se aposentar, e manteve isso em segredo. Depois, Bai Xuan agiu como se nada tivesse acontecido, e se vinculou honestamente aos 3 jovens soldados designados a ela pelo terminal. Ela foi morar na vila designada pelo terminal, mas ela subestimou o grau de sua loucura. Ela pensou que depois de se vincular aos jovens soldados, ela voltaria a uma vida normal. Mas ela não só vinha para a vila da família Bai de vez em quando, como se nunca tivesse se vinculado a um jovem soldado, ainda era apenas sua irmã. Mas ela sabia que isso era apenas uma ilusão além de sua loucura. Neste momento Bai Xuan fez beicinho. Irmão, a comida está quase fria, venha comer rápido. As mãos de Bai Weiqing se fecharam em punhos. Ela não podia expor seu verdadeiro rosto, porque isso não só deixaria os pais furiosos, mas também envergonharia a família Bai. Ela se virou para sair, porque Bai Xuan disse mais uma palavra. No momento seguinte o rosto delicado de Bai Xuan foi preenchido com um terror louco. Para poder se vincular ao irmão, ela não só se esforçou ao máximo para aumentar seu nível mental. Ela até matou seus amados pais,
mas o irmão não viu seus sentimentos e agiu tão friamente com ela. O irmão não esteve presente o dia todo hoje, ela perguntou e descobriu que ele estava procurando seu amor designado pelo terminal. Bai Xuan tremeu de ódio, não importa quem fosse, ninguém poderia impedi-la de ficar com seu irmão. Yao Yao, essa vadia plebeia tem que ser eliminada. Do outro lado, Yao Yao, que ainda estava dormindo, sentiu o cheiro e abriu os olhos com todas as suas forças. Quando ela acordou, descobriu que estava muito fraca, parece que me superestimei. Sem o sistema, se você quiser entender este mundo, eu simplesmente agirei. Ela não tinha ideia que ela era a primeira no mundo a ser comparável a alguém que pudesse lutar. Nesse momento, Shang Guang veio para a cama de Yao Yao. Sua voz era incrivelmente suave. Você acordou? Yao Yao estava um pouco envergonhada. Eu te causei problemas. Nesse momento, o rosto de Qin Moxiao surgiu em sua mente. Aquele homem a salvou, e parecia ter feito algo mais com ela. Não foi nada. Shang Guang pegou Yao Yao e a ajudou a sentar-se bem contra a cabeceira da cama. Eu não te protegi bem. Caso contrário, você não teria caído em coma. Dito isso, seus olhos de repente ficaram frios, e ela olhou para a ferida no pescoço de Yao Yao. E não seria ferida por um inimigo desconhecido. Ao ouvir isso, o rosto de Yao Yao ficou pálido. Não. Em última análise, a culpa é minha. Ela pensou que poderia resolver aquele inimigo de nível SS. Ela nunca tratou Shang Guang como uma camarada de guerra ao seu lado, mas apenas como um estranho que a estava obstruindo. É por isso que tudo isso aconteceu. No entanto, Shang Guang não sabia por que Yao Yao fez essa expressão. Apenas preocupado com a saúde dela. Sua saúde, eu já chamei um médico, você só precisa. Dito isso, ela ficou chocada. Ela não disse a coisa sobre a medicação e o contato íntimo do sentinela. Coleção, ela piscou seus lindos olhos. Você só precisa descansar bem e ficará bem. Então ela explicou tudo. Quando ouviu que o médico da academia militar a diagnosticou. O ex-soldado de elite de sua vida passada, Zhong Guangguan, disse, você tem tempo amanhã? Leve-me à academia de sentinelas onde você está. Vamos treinar juntos? Na memória do corpo original, apenas o conhecimento militar que aprendeu com a família Liu sobre como comandar sentinelas em batalha, e nada sobre como matar inimigos junto com sentinelas. Claramente, o vínculo mental entre o guia e o sentinela era mais benéfico para o combate do que ela imaginava. Yao Yao foi bem cuidada após cair em coma. E ela já havia completamente classificado Shang Guang como uma camarada de guerra. Sentindo o calor e a pele macia em seu pulso, a garganta de Shang Guang rolou para cima e para baixo. Ok. Embora ela não soubesse o que aconteceu com Yao Yao durante esta batalha contra o inimigo de nível SS, ela percebeu claramente que Yao Yao estava mais íntima com ela. Do outro lado, Qin Moxiao, ao retornar à organização secreta, um subordinado lhe entregou uma inteligência. É o rei do campo de batalha subterrâneo, Shen Li, enviando uma cooperação de inteligência para você. Qin Moxiao aceitou a inteligência de Shen Li. Não houve nenhum movimento do lado de Bai Weiqing. O subordinado coçou a cabeça. Ouvi dizer que Shen Li também enviou a inteligência para a vila da família Bai, mas por algum motivo, sua irmã Bai Xuera a aceitou em seu lugar. 4 dias depois, Yao Yao acordou cedo. Após uma noite de sono, sua força mental melhorou visivelmente. Shang Guang, vestindo o uniforme, ficou deslumbrado com o rosto vibrante de Yao Yao. Ah Yao, você é tão bonita. No entanto, por que a velocidade de recuperação de força mental de Yao é tão rápida? O que você está esperando? Yao Yao, a Hair Piece of News, She Sat Down, até Breakfast Quickly, and then went to the Sentinel Academy. Shang Guang looked at Yao Yao, asking, his gaze so gently it was almost draining her. She enjoyed this intensely. The moments of que companionship with Yao Yao, she wished she could be with Yao Yao forever. However, contrary to her, Yao Yao's mind was filled with fighting and killing. She had already decided to treat Shang Guang as her comrade in arms, but the things in her portable space still could not be displayed so obviously, so she planned to find a way to say she found them accidentally in the ghost vault when she went there. Arriving late, the two came to the Sentinel Academy. However, there were unexpectedly many people today, with one leader and 3 or 4. Or even 8 or 9 sentinels visible everywhere. Yao Yao started dumbfounded at everything before her. Shang Guang do tingle pated. Ha hello at her and Said. Today is the joint training for sentinels and guides held every 3 months for 2 days.
Fortunatelli, this time, she also had a guide. Yao Yao, come with me. Shangu Guang took Yao Yao's hand, his tall figure leading Yao Yao forward. Their temperament were both outstanding. Attracting everyone's attention as soon as they entered the academy. None of them, who were at least as class guides and sentinels, did not recognize Shangu Guang. But Yao Yao didn't know anyone, except for the Liu family. The fourth daughter of the Liu family, Liu Jiaozu, widened her eyes. She doubted if her eyes were blind, staring directly at Yao Yao's face without stopping. Liu Yao Yao? It was really Liu Yao Yao? That person who didn't even dare to speak loudly at home, was like her cowardly sentinel father? Abandoned by her mother in the slums, removed from the Liu family genealogy, and even had a funeral in the middle of the night, declaring to the world that Yao Yao had died in a fall. Liu Jiaozu had failed to see the name on the leader ranking, but she had connected the two at first. After all, her devoted zealous sister was a mental power cripple, even a coward without spirit animal. How could she suddenly become a SSS class leader? And become special commander? This made Liu Jiaozu grit her teeth in anger, her face contorted, and a jealousy that erupted from who knows where surged within her. Cult Master, what is wrong? Shen Se clung to her body, as soft as boneless, having been a S-class sentinel. Why did you suddenly get angry? Liu Jiaozu said angrily. What does it have to do with you? A sentinel who only knows how to act solid and cute all day, looking like a seductive fox. What else can you do besides clinging to me and bothering me all day? Compared to Shangu Guang, Liu Jiaozu was about to die of anger. If you really care about me, hurry back to your sentinel father tadpoles, get a good renovation, and change your appearance. Tianian's face was extremely pale, almost transparently white. The status of their sentinels had always been low. Not only did they have no right to choose their guides, but after being born to a guide, they could only live by religion them. Como se eles estivessem mortos, mas eles estavam mortos. O escritório especialmente montado de Shangu Guang exalava uma atmosfera de tranquilidade, com sofás de couro preto e peças de decoração de aparência selvagem. Toda a sua aura era a de Shangu Guang. Shangu Guang estava em pé na janela, com uma aparência provocante. Yao Yao olhou para essa cena, sentindo um impulso inexplicável. Era estranho. Ele sentiu seu corpo esquentar, seu coração coçar. Um dia antes o médico lhe disse: o método para tratar a deficiência de poder mental de Shangu Guang, na verdade disse apenas metade, e a outra metade era que o host, com seu poder mental em estado de deficiência, involuntariamente desejaria receber cura do sentinente. Mas Shangu Guang não sabia disso. Meu adjunto chegará em breve. Ele nos providenciará uma sala de treinamento isolada. No entanto, no momento seguinte, a cintura forte e poderosa de Shangu Guang foi firmemente abraçada pelos braços de Yao Yao. Os pupilas de Shangu Guang se contraíram subitamente enquanto ele tremia. Ele olhou incrédulo para Yao Yao em seus braços, suas peles quentes em contato. Embora estivessem separados por roupas, Shangu Guang sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, fazendo sua garganta coçar. Abaixo da voz rouca, veio uma reclamação seca e ansiosa. Ah, Yao! Yao Yao estava apertado contra Shangu Guang, sentindo que ele tinha o que precisava em seu corpo, desde que estivesse perto dele. Ele se sentiria muito confortável. Ele esfregou o rosto contra o peitoral de Shangu Guang, chamando suavemente, Shangu Guang. Sua voz era tão tenra que parecia que poderia pingar água. Foi só então que Qin Moxiao percebeu que algo estava errado. Mesmo que o afeto de Yao por ele tivesse aumentado ontem, era impossível que no dia seguinte ela o chamasse tão facilmente. Muito menos chamá-lo com uma voz tão embriagada. Algo estava definitivamente errado. As mãos largas de Shangu Guang seguraram delicadamente os ombros de Yao Yao, empurrando-o lentamente para longe de seu abraço. Nesse momento, a porta foi aberta inesperadamente. Comandante, desculpe, cheguei atrasado. Ah Yao, Qin Moxiao então viu Shangu Guang abraçando alguém de costas para ele, um pouco atordoado, enquanto Shangu Guang abraçava firmemente Yao Yao, pressionando o rosto dele contra seu peito. Seu coração batia forte com a aparição de Qin Moxiao, e também porque Yao Yao estava tão perto dele. Batia ainda mais forte. Ele não queria que ninguém visse a Yao assim agora. Ninguém. Qin Moxiao finalmente reagiu. Comandante, desculpe, eu não sabia que você e sua host estavam demonstrando afeto.
Eu saio agora. Espere, a voz de Shangugueng era reprimida ao extremo. Ele segurava Yao Yao com as duas mãos, com as palmas largas e articuladas cobrindo a mão dela. Ele lutava para alcançar e mover, sem ousar olhar nos olhos de Yao Yao, pois ela estava aninhada contra seu peito. Com Yao Yao se esfregando contra seu peito em consciência turva, Shangugueng apertou os lábios, embora muito relutante. Mas a única pessoa que ele conhecia com habilidades médicas de ponta era Bai Weiqing, a quem Yao Yao precisava se vincular. Ele conhecia Bai Weiqing muito bem e sabia que ele não se voltaria contra ele por causa de uma mulher, nem o médico machucaria Yao Yao intencionalmente. No entanto, ele não tinha certeza se Bai Weiqing estaria disposto a se vincular a Yao Yao voluntariamente, mas não havia mais nada que pudesse ser feito. Diga-me qual sala de treinamento está vazia e leve Bai Weiqing para a sala de treinamento. Sim. Depois de notificar o número da sala de treinamento em um tom formal, ele saiu apressado, sem esquecer de fechar a porta antes de sair. Shangugueng finalmente teve um momento para respirar. Ele segurou Yao Yao em um braço, percebendo que ela precisava dele para aliviar seu desconforto, então ele tirou o casaco e cobriu a cabeça de Yao Yao. Então ele pegou Yao Yao em um abraço de princesa com um braço, enquanto Bai Weiqing, que havia recebido a notícia, estava a caminho. Ele se perguntou qual seria a expressão dele se a força mental do guia de Shangugueng. Se ele não se recuperasse completamente, ele continuaria nesse estado. Que expressão maravilhosa seria! Não muito tempo depois, ele chegou à sala de treinamento e descobriu que a cabeça de Yao Yao estava coberta com as roupas de Shangugueng, e de repente ele suspirou em choque. Estou ocupado. Shangugueng disse ansiosamente, Yao Yao está doente. Ajude-me a tratá-la. Bai Weiqing permaneceu imóvel, ainda movendo-se sem pressa perto de Yao Yao. Ó céus, ela está doente, doente. Como podemos não deixar um médico ver a condição dela? Dizendo isso, ele arrebatou o casaco preto do uniforme que cobria a cabeça de Yao Yao. Ele realmente queria ver como era essa guia. Yao Yao, em transe, foi cegada pela súbita luz, e viu um homem com 19 músculos abdominais na frente dela, mas seus olhos ligeiramente levantados estavam cheios de malícia. Havia até um toque de maldade, como se ele estivesse observando que tipo de cor lamentável ela era, o que fez Yao Yao mudar de expressão de repente. Seus membros foram despertados à força, e ele pressionou o pescoço do homem com uma velocidade extrema, embora seu rosto estivesse vermelho. Havia uma cautela e ferocidade sem precedentes em seu olhar. Quem é você? Onde está meu camarada Shangugueng? A garganta de Bai Weiqing estava apertada com força por Yao Yao, sua garganta chiava e ele não conseguia falar, e seu rosto ficava cada vez mais vermelho por causa da asfixia. Mas seus olhos recusavam-se a piscar enquanto olhavam para o rosto de Yao Yao. Assim que o casaco foi removido, Bai Weiqing viu o rosto de Yao Yao, um rosto extremamente delicado e bonito. Mas era um rosto fraco misturado com um rubor, ele realmente não conseguia gostar, mas quando aqueles olhos se abriram, ele ficou atordoado. Em um instante, ele foi pressionado firmemente sob ela. O guia que pressionou com precisão sua garganta fez seu coração bater descontroladamente como um tambor. Você está pronto para abraçar Yao Yao? No momento seguinte, Shangugueng avançou e a pegou nos braços, abraçando Yao Yao firmemente. Ele a segurou com força, apertando sua cintura. Olhando para Bai Weiqing com cautela, você deveria ter curado a Yao. Um pequeno movimento de Bai Weiqing e Shangugueng saberia. Por que ele preferiria se opor aos 3 soldados mais fortes do que a ela, mesmo que isso significasse romper amizades para proteger Yao Yao? O guia deles era diferente de qualquer outro guia. Seus olhos brilhavam como estrelas. Mais importante, um guia tão poderoso poderia aumentar ainda mais sua força de combate. Todos os guias anteriores eram inúteis e mimados, o que o deixava sem interesse, muito menos em se vincular e dominar alguém. Mas a garota na frente dele valia a pena para qualquer